Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Hoje nós vamos compartilhar o último capítulo. Chegamos ao final do jejum, restituição de A a Z. Capítulo de número 21, a restituição da esperança. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de gozo, que quer dizer prazer, e paz. Olha, duas coisas que Deus, o Deus da esperança. Então, a primeira coisa que eu quero falar, Deus é o Deus da esperança. Deus não é o Deus tirano, Deus não é o Deus maldoso, Deus não é o Deus juiz, simplesmente, ou apenas isso, mas Deus é o Deus da esperança. Tem também lá em Romanos, se eu não me engano é 16:20, diz, e o Deus da paz esmagará Satanás, né? Então, nós temos que entender que Deus, o Deus da esperança, ele nos dá prazer e também nos dá o quê? Paz. Mas olha o lugar. Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. Então, no que nós cremos, Deus quer que tenhamos esperança e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Maravilhoso esse versículo. Maravilhoso. Esse versículo, ele fala primeiro que Deus é o Deus da esperança. Segundo, que ele quer nos encher de gozo, prazer e paz. Para quê? Para no nosso crer. Então, Deus, ele não faz as coisas automaticamente. Deus, ele não faz as coisas, como eu posso dizer, sem alguma intervenção, no sentido de algum movimento meu, né? Tem coisas que ele faz, mas tem coisas que ele quer que nós vivamos crendo. E aí o que diz aqui? Para que sejamos ricos de esperança. Então, o Deus de esperança quer que nós sejamos ricos de esperança. E o que quer dizer esperança no poder do Espírito Santo? Então, primeira coisa, Deus, ele é um Deus de esperança. Segunda, ele quer nos encher de prazer e paz. Terceira, ele trabalha no nosso querer, no nosso crer. Então, o nosso crer é importante. E ele fala que nós sejamos ainda ricos de esperança, ou seja, ele ainda quer que nós tenhamos o quê? Expectativa. O que eu gosto, e o pastor Wilson coloca isso aqui, o que eu gosto de colocar como esperança? É uma expectativa boa. Esperança é uma expectativa, uma convicção de que coisas boas vão acontecer. Mas eu não creio isso por mim mesmo, pelo outro. Eu creio isso no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Então, olha a sequência do versículo. O Deus da esperança, ou seja, ele tem coisas boas para mim. O Deus que tem coisas boas, vou mudar a palavra esperança. O Deus que tem coisas boas, ele vos encha de prazer e paz no que você crê, na sua fé. Para que depois de você ter isso, você seja rico de ainda expectativas de coisas boas. Maravilhoso. Então, para que Deus faz isso? Para criar um ciclo virtuoso na minha vida e na sua. Ele é o Deus de esperança, ele quer que tenhamos boas expectativas nele. Então, nessa vida presente, a restituição da vida presente, nós devemos ter boas expectativas nele, para que sejamos o quê? Crescente em nossa fé. Para que possamos ter uma fé virtuosa, crescente, poderosa, mas não no que eu faço, não no meu poder. Ele fala para que vocês, depois de eu experimentar algo bom, que eu tive expectativa e eu criei, e aí agora eu desfruto, ele quer que eu tenha ainda mais esperança no poder do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa poderosa. Coisa poderosa. Então, Deus, ele é um Deus de relacionamento. O que ele está falando para mim e para você? Olha, eu sou Deus que espero que você tenha expectativa de coisas boas que eu vou te dar. E depois de você experimentar disso, você vai ter prazer e você vai ter paz. E durante o processo você também vai ter isso. E isso tudo na sua fé. E aí o que acontece? Quando você experimentar isso, a sua fé vai ser fortalecida. E depois de fortalecida, você vai ser mais rico ainda de coisas boas que eu ainda vou fazer. Meu Deus, eu costumo dizer que a nossa expectativa de Deus tem que ser como as ondas do mar. Sempre vem uma em cima da outra. Sabe o que chamam por aí de o mar bravo?
né? Então tem praias que ele tem um mar assim bem bravo, né? Bem forte. Você tem que ter essa expectativa do que Deus vai fazer na tua vida. É uma bênção forte, depois uma outra bênção, depois uma outra maior ainda, depois ainda uma outra maior. Mas quando que para? Nunca! Nunca! Então é uma onda de bênção atrás da outra. Mas tudo isso é por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Você e eu não podemos crer simplesmente que podemos ter algo. Nós precisamos crer que fomos chamados para receber algo. Porque Ele é o Deus da esperança. E quer que sejamos ricos de esperança. Oh meu Deus, isso é tão maravilhoso. É quando você recebe uma bênção, mas já sabe que vai vir outra. Isso vai aumentando, crescendo a nossa fé. E aí o pastor colocou um exemplo aqui, eu vou falar dele, muito poderoso. É uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto. Porque fala dessa questão de expectativa. Vamos ler, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, então, ou seja, era uma mulher de Deus, esposa de um homem de Deus, clamou a Eliseu dizendo: meu marido morreu, teu servo, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, era um homem de Deus. É chegado o credor para levar meus 2 filhos. Porque naquela época as mulheres elas não tinham profissão e não tinham assim como nenhum tipo de subsídio. Ela dependia ou do pai ou do marido ou dos filhos. Provavelmente os filhos dessas mulheres aqui ainda não tinham condição, os filhos dessa mulher não tinham condição de trabalhar. Então, ou seja, veio algo muito ruim sobre ela. Aí ou ela teria os filhos como escravo, ou ela deveria ser uma prostituta. Uma mulher de Deus não faz isso, e ela foi diante do profeta. É chegado o credor para levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Já pensou, você leva um problema para o seu líder? Ele perguntou: mas e o líder perguntou para você: mas o que eu posso fazer? Isso é poderoso. Muitas vezes as pessoas ficam tristes, chateadas com a pessoa, mas isso é de Deus. Olha o que diz aqui. Em resumo, o que ele está falando, Eliseu? Não confie em homens. Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada. Pega isso daí. Nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas vazias, e ela as enchia. Sempre tem como filhos servirem na casa. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, dizei aos teus filhos, vivei do resto. Vivei do resto é importante também, nós vamos falar. Então, o pastor elencou aqui algumas coisas e eu vou compartilhar com você. Primeiro, mesmo que nós sejamos crentes, filhos de Deus, como a gente leu no texto, o homem de Deus, a mulher de Deus, nós passamos por problemas nessa vida. Para com a história do evangelho da Disney. O evangelho de televisão, um evangelho Nutella, um evangelho que não tem a vida prática. Nós estamos na terra que é campo do inimigo, ainda não fomos para o céu. Problemas, adversidades, com todo tipo de situação pode acontecer conosco. Não permita a imagem de Deus ser manchada na sua vida por conta disso. Essas coisas podem acontecer. Então, a primeira coisa é isso. Se você está passando por uma crise, uma pressão, uma dificuldade, não duvide do amor de Deus. Problemas podem acontecer com homens e mulheres de Deus. Segunda coisa, ela não saiu descabelada dos vizinhos. Ela não saiu correndo atrás dos parentes. Ela não saiu se sentindo injustiçada, louca da cabeça. Não! Ela foi procurar o profeta. Nessa época aqui, o profeta representava Deus. Então, Deus ele se manifestava através dos profetas. Então, ela foi buscar a Deus no dia da crise. O que normalmente acontece no momento da crise, nós queremos muitas vezes afastar da vida com Deus e da vida da igreja. Oh, meu Deus! Que erro terrível! Que erro terrível!
Por quê? Porque ali é o lugar da esperança. Ali é o lugar da direção. Ali é o lugar da oração, do conselho, do poder manifestar. Não se afaste. Quando você tiver um problema, uma crise, seja ele do menor ao maior, vai até Deus. Vai até Deus. Terceiro ponto. A viúva tinha a solução do problema. Que era o quê? O profeta perguntou para ela, o que eu posso fazer por você? O que eu tenho a ver com isso? Foi o que ele perguntou. Olha aqui no texto que diz, eu acho maravilhoso. Eliseu lhe perguntou, o que hei de te fazer? Ou seja, seu marido morreu, nós já enterramos. Agora você está endividado. E o que eu posso fazer? E aí, é maravilhoso o texto, porque olha o que ele continua dizendo. Dize-me o que é que tens na tua casa. Em resumo, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a solução das coisas que estão te afligindo nessa terra dentro de você. Olha o que ela respondeu. Ela respondeu, tua serva não tem nada. Visão errada. Nós sempre achamos que a grama do outro é mais verde. Sempre achamos que o outro tem menos problemas. Sempre achamos que o outro é que tem algo diferente do meu. Eu não tenho como solucionar meus problemas. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A maioria dos crentes erram na vida cristã nesse ponto. O azeite, na palavra de Deus, tanto o azeite como o vinho, eles simbolizam o Espírito Santo. Eu não tenho tempo de detalhar aqui tudo que o azeite faz, né? Fazia naquela época, mas faz até hoje. Pode ver que azeite até hoje é caro. Deixa eu falar uma coisa. O que tem dentro de mim e de você é caro, tem valor. Tem aquela música, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, então ele está dentro de você. Ok? Então, o que ela tinha, muitas vezes você não vê solução, mas é o Espírito Santo dentro de você. Nós lemos a história, o que tem é que fluir o Espírito, fluir a vida de Deus, fluir os dons, fluir a percepção, fluir tudo aquilo que o Espírito quer fazer na tua vida. Então para de falar que você não tem nada. Para de fazer de vítima e coitado ou coitada, achando que outros têm que resolver teu problema. E aí depois você fica magoado quando alguém vem que nem o profeta e fala para você, dize-me. Eliseu perguntou, o que hei de te fazer? Sabe uma coisa que eu como líder estimulo muito os irmãos. Estimulo muito aqueles que eu acompanho. Falo, não, mas você pode fazer o seu melhor? O que você pode fazer? Ah, então, eu tô aqui no culto e eu vejo essas garrafas jogadas no chão. Tá certo. Vamos tentar ajustar essa questão da garrafa. Mas antes, o que você pode fazer? Tem gente que me liga querendo... Você vê o tom da pessoa. Ela passa um problema querendo que eu resolva, mas eu sempre devolvo, a maioria das vezes, com uma pergunta. Mas o que você pode fazer? Qual a direção que você tem? Porque hoje o Espírito está dentro da tua casa. Nós somos a habitação de Deus. O Espírito Santo foi enviado para nós. Jesus falou, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então tudo o que precisa, o poder criador de todas as coisas está dentro de você, dentro de mim, em nome de Jesus. Quarta coisa, o profeta disse para aquela mulher buscar as vasilhas. Então o que ele falou para ela? Vai e busca vasilhas. Nessa hora entra a esperança. Entra a expectativa. Nós vamos falar mais um pouquinho disso. Quinto, a resposta dela foi dada na hora. Ela creu. Ela recebeu a direção de Deus e foi avançar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim, eu estou na graça, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar no meu quarto e as coisas vão acontecer. Isso é o oposto da fé. Imagina, eu tenho céu aberto sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu posso empreender o meu casamento, empreender a criação dos meus filhos, eu posso empreender meu ministério, eu posso empreender uma empresa, eu posso desenvolver todos os talentos que Deus deu para mim, porque eu estou com os céus abertos. Eu tenho o poder do Espírito Santo em mim e o favor de Deus através e por meio de Jesus Cristo. Eu vou ficar parado? Não! Eu vou viver e tomar posse de tudo aquilo que eu posso. Isso é graça. O apóstolo Paulo diz que a graça não se tornou vã nele. E ele trabalhou mais do que todos os outros. Você quer ver um sinal? Ouça bem. Você quer ver um sinal de quem entendeu a graça?
Ele trabalha muito. Muito. Trabalha no descanso. Ele não fica cansado, porque o problema é o cansaço. A base dele e dela não é a sua própria obra, é a obra de Cristo. Então, aquele que vê a graça, que vê a esperança, Jesus conquistou para mim agora uma vida de esperança, de coisas boas, de boas novas, ele trabalha muito. Muito. Imagina o seguinte, imagina que eu arrumei para você um nicho de mercado, para você trabalhar e empreender sozinho. E desenvolver essa empresa e você vai nadar nesse mercado sozinho. Hoje você ganha aí um salário de R$ 1.500, acho que é o salário mínimo. E aí você tem aí a oportunidade de ganhar R$ 1,5 milhão empreendendo em uma semana. Você vai ficar parado? Ou você vai trabalhar muito? Entenda, a vida cristã é isso. A esperança está aberta para você. Para você conquistar as coisas dessa vida, Deus é um Deus de esperança que enviou Jesus Cristo, que era o que nos impedia, e tinha céu fechado sobre nós. O céu foi aberto sobre Jesus. Nós entramos em Jesus e veio sobre nós o Espírito Santo. Meu Deus, essa mulher, na hora que ela viu isso, ela pegou os meninos e falou, vamos trabalhar. Eu criei nessa palavra. Vamos trabalhar. Já que a resposta da crise é buscar as botijas, e eu tenho azeite, ficou muito claro. O azeite aqui vai derramar. O azeite aqui vai transbordar. Então agora vamos trabalhar o máximo que eu puder. Tudo que eu puder recolher, trabalhar, eu vou. Então presta atenção. Você quer ver se a graça na tua vida, ela tem efetividade? Você está trabalhando para o reino de Deus? Você está investindo na vida de alguém? Ou você está reclamando do cansaço? Que é muita coisa. Cuidar da minha família é muita coisa. Que é correria. É luta. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar... Tal coisa de falar, às vezes a reclamação que você tem dos seus filhos, tem mulher estéril gemendo para ter um filho. Às vezes os problemas da tua empresa, que eu sei que são pressão, tem um monte de gente desempregada pensando em algo para empreender, mas Deus já te deu, a botija está aí. Talvez seu casamento, que é um problema, tem gente orando e jejuando para casar. Mas não com o meu cônjuge. Investe, empreende na vida do cônjuge. Para de ficar cobrando. Aqui é para você derramar o azeite. Vai buscar vasilhas. Vai buscar gente para te ajudar. Mas o meu filho isso, a minha célula. Mas o meu líder isso, a minha célula aquilo. Para com isso. Vai empreender na tua célula. No seu ministério. Vai trabalhar porque a graça foi liberada para você. Sabe o que eu acho maravilhoso? A Bíblia diz lá, se eu não me engano, em Atos capítulo 3, que quando os apóstolos, o apóstolo Pedro pregou o evangelho, 3.000 pessoas se converteram. E ali, a primeira pergunta deles foi: o que faremos? Então não é o que vocês vão fazer, é o que faremos. Porque eu entendi que agora tem graça, o poder do Espírito Santo na minha vida. Então você acha que você vai desenvolver, crescer, avançar, prosperar, sem recolher botija para derramar o azeite? Deus é o Deus da esperança. Lembra que é o ciclo de crescimento. É o ciclo de crescimento. Você quer ver o fluir do Espírito Santo na sua vida? Não pare de transbordar na vida de outros. Não pare de derramar na vida de outros. Não pare de investir na vida de outros. O Deus rico da esperança, Ele quer que eu e você desenvolvamos a fé. Em nome de Jesus. Vamos avançar para o final. Sexto, aquela mulher creu e fez o que Deus mandou. E aí o que aconteceu? O milagre. Como ela creu na palavra, ela foi trabalhar. E a consequência foi o Espírito Santo operou um milagre. Deixa eu falar para você, meu querido, minha querida. Deus faz milagres para que você cresça em fé e ainda desenvolva mais esperança e ainda receba mais poder no Espírito Santo. O milagre aconteceu. Então, em resumo, se a gente pegasse o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos para essa mulher, o que ele falaria? O Deus da esperança encherá suas vasilhas. O que você vai fazer? Meu Deus, que coisa poderosa. Por quê? Deus sempre trabalha em forma de semente. Para quê? Para que a minha fé e a sua seja desenvolvida, porque tem uma eternidade para viver com Ele. E lá é a fé, a esperança e o amor. Então, Deus quer que nós desenvolvamos a fé. Que cresçamos em esperança, em expectativa. Se aqui Deus já tem uma vida boa, imagina lá. Mas toma posse da vida boa aqui.
Não permita que a graça seja vã. Desenvolva aquilo que Deus tem para você. E o amor. 3 coisas que nós temos que crescer para viver na eternidade. Eternidade. Escreve aí no comentário. Eu vou crescer na fé, na esperança e no amor. Vamos avançar. Isso é o que acontece muito. Depois, não acontece muito. Depois do milagre, sabe o que aconteceu? Essa mulher voltou a Deus. Voltou no profeta. O que eu faço agora? Muitos recebem o milagre, a restauração do casamento e some. Não vai ouvir de Deus. Deus, o que eu faço agora? Como que eu vivo esse casamento? Eu dei o testemunho no capítulo do dia 19. Anteontem. Falando da minha família. Depois que Deus restaurou meu casamento, eu fui viver uma vida com Deus. Para falar, Deus, como que eu sou casado? Uma vida de casado. Como que eu lido numa vida de casado? Porque a forma como eu vivi antes foi terrível. Foi péssima. Eu mesmo destruí meu casamento. Agora que eu recebi o casamento, o milagre aconteceu, o que eu faço? Então volta. 10 leprosos foram curados por Jesus. Só um voltou. Porque não tem a ver apenas com a gratidão. Tem a ver com saber o que eu faço. Agora, o que eu faço? 8º, a orientação divina foi o seguinte. Vende o azeite. Paga a tua dívida. Falar, não permaneça com dívida com ninguém. Seja dívida de perdão. Seja dívida financeira. Seja qualquer outro tipo de dívida. Dívida de honra, dívida de gratidão. Não tenha isso com ninguém. Paga a tua dívida. Felipe, mas como que eu pago a minha dívida? Do perdão, disso, daquilo. Por meio de fluir o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa fluir. E aí você paga a sua dívida. Aí, cheia todos de azeite, falou, paga a tua dívida. Então conclui o passado. O que falta concluir? Conclua. Com quem você tem que conversar? Quem você tem que pagar? Conclua! Então, o Espírito veio, o milagre veio, o poder veio, do azeite foi transbordado em outras vasilhas. Para quê? Paga a tua dívida. Conclui o passado. E agora, a nova vida, viva também do azeite. Em resumo, viva no Espírito Santo. Viva no Espírito Santo. Quero deixar essa mensagem para você. A verdadeira vida cristã, aqui na face da terra, nós recebemos uma palavra, é o ano da restituição. A verdadeira restituição vai acontecer na minha vida, na sua, fluindo o Espírito Santo. É somente por meio do Espírito Santo. Vamos ler de novo o versículo para a gente encerrar? Olha o que diz aqui. Que coisa poderosa. Esse é um versículo assim maravilhoso. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Olha o que Deus planeja para mim e para você. Prazer e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Quero deixar para você essa mensagem. Que em nome de Jesus, nós concluímos aqui os compartilhares. O que você não viu o vídeo ainda, veja. Manda essa mensagem para alguém. Curte aí o canal, curte o vídeo, se inscreve, dá o sininho para as notificações chegarem. Mas a principal coisa que eu posso dizer para você, flua no poder do Espírito Santo e viva uma vida de prazer e paz todos os dias. O que você ainda não recebeu, você vai ter prazer e paz enquanto não recebe. Quando você receber, você vai ter prazer e paz porque recebeu. A sua fé aumenta e você vai ainda crer, ter expectativas de coisas boas na sua vida. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando essa série do jejum, 21 dias, restituição de A a Z. E nós vamos ter agora muitos novos conteúdos no canal, outros também, outros jejuns. Quero pedir para você, me segue aí. Compartilha com alguém para edificar. Se te abençoou, compartilha. Já começa transbordando o azeite da tua vida na vida de outro. Que Deus te abençoe. Fica na paz, um ósculo santo e afetuoso.